O que é Samyaza? Fala mais sobre isso, tá? Seria Samyaza com H e Z no final, né? Samyaza. Está no livro de Enoque. Muita gente fala que o livro de Enoque ele não é verdadeiro, mas o apóstolo Pedro cita Enoque e o livro de Judas na Bíblia, né, também cita Enoque. Acho que Judas é um capítulo só. Judas, versículo 6 ali cita Enoque. Quando diz assim profetizou Enoque, aí vem o Senhor com os seus milhares de santos, né? Isso está lá no livro de Enoque. Para os judeus daquela época, havia ali o livro de Enoque e muitos outros livros. Esses livros não entraram no cânon, né, da nossa Bíblia ali, na época de Constantino, que foi feito ali o cânon, né, foi fechado os livros da Bíblia. E o livro de Enoque ele foi encontrado em Qumran, nas cavernas ali do Mar Morto, junto com toda a Bíblia, exceto o livro de Esther. O livro de Enoque estava ali no meio. Foi encontrada muitas outras cópias, você pode pesquisar aí na internet, né? Por que o livro de Enoque não entrou? Porque algumas partes dele destoava muito do resto dos textos, né? O livro de Enoque ele é muito revelador. Ele cita ali que Samyaza, que é um anjo, se juntou com outros 200 anjos, desceram na terra no Monte Hermon, ou Hebron, Monte Hermon ali, e fizeram um pacto entre eles de que não voltariam atrás, independente do que acontecesse, era isso que eles iam fazer. E eles decidiram tomar as filhas dos homens e engravidá-las. A questão é da onde eles tiraram a ideia de que eles podiam fazer isso, né? Algumas pessoas desconfiam que o pecado ali que Eva cometeu foi que ela teve relação com Lúcifer e dali nasceu Caim, né? Não tem muito respaldo na Bíblia, né? É só uma visão do que poderia ter acontecido, né? Não sei. Mas o livro de Enoque fala sobre isso e todas as consequências que vieram depois. Esses anjos ensinaram aos homens astronomia, ensinaram feitiçarias, como usar as ervas e as plantas para fazer feitiços, como invocar demônios, ensinaram como as mulheres se maquiar e como os homens podiam produzir escudo, armadura, espadas, como extrair pedras preciosas, como extrair o ferro e gerar e derreter, e a manipular e a criar armas, né, e tudo mais. Com isso, as mulheres começaram a se prostituir de uma forma muito grande, porque começaram a exalar sensualidade por causa de pedras preciosas e de maquiagens. Os homens começaram a fazer guerra por causa de espadas. As pessoas começaram a cultuar e a invocar demônios, a fazer feitiços. Perverteu-se a terra toda. Eles assumiram uma forma humana. Tem gente que fala, não é possível um anjo engravidar uma mulher. Vai lá em Gênesis, o Senhor Jesus desceu com mais 2 anjos e foram conversar com Abraão. E Abraão reconheceu a voz do Senhor, se prostrou, adorou, falou com ele. Era realmente Jesus, porque quando Jesus conversava ali no Novo Testamento, né, com os fariseus, ele falou, olha, Abraão viu os meus dias e se alegrou. Então Abraão viu a Jesus, né, como Senhor. No Antigo Testamento, Jesus aparecia como o anjo do Senhor, o anjo com A maiúsculo, né? Era Jesus. Então, os anjos que apareceram ali para conversar com Abraão, Abraão fez comida para eles. Abraão mandou matar um bezerro cevado, ele fez bolo, ele pegou farinha, queijo, várias coisas ali, né? Manteiga. E fez comida. Então, anjo come? Anjo é espírito, ele não come, mas quando ele se materializa, aqueles anjos se materializaram com toda a parte de dentro, né, pronta. Toda a parte de dentro pronta. Então eles podiam realmente ingerir comida. Sabe? Para onde ela ia depois, eu não sei. Então é muito provável que quando um anjo se materializa, também ele consiga desenvolver um órgão reprodutor. Agora, se ele tem espermatozoide ou não, como ele manipula a genética, a Bíblia não dá a entender sobre isso. Mas o livro de Enoque vai falando sobre isso, sobre as punições. Deus, lá no livro de Enoque, né,
4 arcanjos foram falar com Deus. Aparece ali Miguel, aparece Gabriel como um arcanjo nesse livro. Aparece outros que a nossa Bíblia não cita. Aparece Rafael e um outro que tem um nome muito peculiar, Ar-Salaliur, que lá é chamado também de Uriel, né? Aparece como um arcanjo. A Bíblia não diz o nome de outros arcanjos, mas lá em Daniel, quando Gabriel fala de Miguel, chama ele de um dos primeiros príncipes. Então, se Miguel é um arcanjo e ele é um dos príncipes, então existem outros arcanjos, tá bom? E Gabriel e o livro de Enoque cita outros 3, tá? A punição deles foi entregue por meio de Enoque, porque Deus já não falava mais com eles. A punição deles é que eles seriam presos, amarrados. Samiasa foi o que recebeu a maior punição. Ele foi amarrado no deserto de Dudael, né? Deus ordenou que fosse tampado os seus olhos para que ele não visse a luz. O livro de Enoque fala que foram colocadas em cima dele pedras grandes e pontiagudas, e ele ficaria ali amarrado até que se cumprisse as gerações. O texto lá fala das gerações, né? Eu não lembro agora se eram 60 gerações, alguma coisa assim, tá? Faz tempo que eu li. E após essas 60 gerações, eles seriam soltos. Então lá em Apocalipse é que vai narrar quando eles são soltos, né? Desce um anjo do céu em um dos selos, quando Jesus abre um dos selos, desce um anjo do céu com a chave do poço do abismo, abre o poço do abismo onde eles estão, e ali eles são soltos. O que é esse poço do abismo? Quando você lê ali, Jesus contando sobre o rico e o Lázaro, tinha ali o inferno, tinha um abismo muito grande, que é o poço do abismo, e do outro lado tinha o seio de Abraão. Esse poço de abismo também é chamado pelos gregos de Tártaros, né? O Tártaro. E o inferno é chamado de Hades, tá? Esse Tártaro, os gregos dizem que os deuses, né? Os deuses amarraram no Tártaro os titãs, né? A mitologia grega, né? Na verdade, é a versão grega do que realmente aconteceu, né? Os titãs, ou esses 200 anjos, estão amarrados no Tártaro ou no poço do abismo. Tá bom? Mas eu aconselho que você baixe aí o livro de Enoque. Tem algumas pequenas falhas, porque os pergaminhos tinham algumas partes que rasgaram e que se perderam. Então, algumas partes dos textos têm falhas, mas esse é Samiasa ou Samihasa, tá bom? A punição dele foi muito severa. E quando ele for solto, é o que Apocalipse diz, esses 200 anjos vão atormentar os homens num período de 3 meses em que a morte será presa e os seres humanos vão sofrer e não vão morrer. Tá? É uma das pragas do Apocalipse. Então, esses anjos estão amarrados lá há mais ou menos ali por volta, um pouco menos de 6.000 anos, 5.000 anos e pouco. Pensa na ira deles, amarrados no escuro. Satanás, Lúcifer, ele é mais astuto, já falei sobre isso, tem a vontade permissiva e a soberana. Lúcifer, ele é mais astuto, ele não desobedece uma ordem expressa de Deus, ele desobedece a lei escrita, né? Se Deus tem uma lei na terra, Deus tem uma lei eterna, né? Existem muitos evangelhos na Bíblia, sabia? Existe o evangelho de Jesus, existe o evangelho do Espírito Santo, existe o evangelho eterno. Lá em Apocalipse fala sobre o evangelho eterno, que nos dias ali do anticristo vai passar um anjo no céu pregando o evangelho eterno, que é o evangelho de Deus, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque ele criou todas as coisas. O evangelho eterno é esse: temei a Deus e dá glória, porque ele é o Criador. Tá bom? Mas aí já é outro assunto, tá? Fica na paz aí, até a próxima.